Agora sim, é oficial. Eu fui aprovado no programa de dupla titulação do doutorado na Europa. Isso mesmo. Ao término do meu doutorado, eu vou receber dois diplomas como doutor, um do Brasil e o outro da Europa. E se você quer saber mais detalhes, já não está entendendo muito sobre o que eu estou falando, fica comigo e eu vou te passar todas as informações necessárias para você celebrar comigo mais essa conquista da minha carreira acadêmica. Então, roda a vinheta, produção! E para você que está chegando por aqui pela primeira vez, deixa eu fazer uma breve apresentação. Eu sou o Felipe Lopes, casado com a Michelle, pai da Milene e da Melissa, apaixonado por viagens, amo a educação e, sobretudo, conhecimento científico. Academicamente, eu sou psicólogo de formação, fiz também o meu mestrado na área de neurociências e comportamento, estudando inteligência emocional, dentro do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, o mesmo departamento onde faço o meu doutorado já há 3 anos aqui na USP. Na ocasião, estudo sobre estresse ocupacional, qualidade de vida e florescimento psicológico, tendo como base metodológica, na minha tese de doutorado, o coaching psicológico, ou a psicologia do coaching, que é o coaching baseado em evidências científicas, muito incipiente no Brasil, tendo a oportunidade, o privilégio de pesquisar pela primeira vez a relação entre essa metodologia e essas temáticas com um grupo que eu estudo, que é de mães pesquisadoras. Então, envolvendo as minhas áreas de paixão e de formação, foi que eu criei o canal Felipe pelo Mundo Consciência, e fruto de um sonho que estava prestes a ser realizado e que agora finalmente foi concretizado. Deixa eu contar então essa história para você entender muito bem o que aconteceu e por que eu estou tão feliz em compartilhar essas notícias com vocês. Desde muito novo, eu sempre tive interesse, curiosidade e sonho mesmo de fazer o intercâmbio, aprender com novas culturas, novas realidades, um povo diferente e ampliar o meu horizonte, o meu mindset, a minha forma de olhar para as coisas, para a realidade, e também entendendo que tudo isso promoveria, além de tudo, um grande autoconhecimento. E nunca tive uma oportunidade que fosse adequada à minha realidade para poder transformar esse sonho em realidade. Depois que eu entrei no mestrado, já ali no meio do curso aproximadamente, a minha orientadora me perguntou: Felipe, você tem interesse em fazer um intercâmbio? Na mesma hora eu respondi de maneira radiante, o meu brilho nos olhos certamente ficou muito aparente. E ela falou: que bacana, parabéns. Ela incentivava sempre essa atitude, essa ação, esse interesse, porque ela sabe, assim como muitos pesquisadores sêniores, a importância de obter conhecimento estrangeiro, internacional, e trazer essa realidade para o Brasil para potencializar e fomentar conhecimento científico. E ela falou assim para mim: Felipe, olha, faz o seguinte, quando a gente chegar no doutorado, a gente volta a conversar sobre essa oportunidade. Nesse momento, vamos focar no mestrado. Foi o que eu fiz, e logo quando nós iniciamos o doutorado, ela retorna a pergunta se eu tinha interesse em fazer intercâmbio. Eu reafirmei que sim, e quando nós começamos a verificar ali a possibilidade, ela respondeu assim para mim: Felipe, faz o seguinte, observa sobre duas oportunidades existentes: doutorado sanduíche e doutorado em caráter de cotutela, ou dupla titulação do doutorado. Eu não sei te explicar bem como que funciona, eu quero que você vá ao encontro dessas informações e verifique o que é melhor para você, e eu estarei dando consentimento, autorização para que você possa realizar o seu sonho e ter essa experiência internacional. E foi aí que eu fui buscar, fui pesquisar, entender e estudar. E descobri que a maior parte dos estudantes, sejam em nível de mestrado ou doutorado, mas sobretudo nível de doutorado, fazem o doutorado de sanduíche. Nada mais é do que uma espécie de intercâmbio baseado em um estágio, sem tanta vinculação com aquela universidade, e sim vinculação com alguma pesquisa com o orientador estrangeiro, orientador internacional. E essa experiência, através do doutorado sanduíche, não traz uma certificação, uma diplomação, e sim apenas uma informação de que teve aquela experiência em caráter de sanduíche com uma outra universidade estrangeira no currículo Lattes. Já a dupla titulação, que também é chamada de cotutela, é bem diferente. Tem um tempo mínimo superior ao doutorado sanduíche para que você fique na
universidade estrangeira, e você fica como aluno regular das duas instituições simultaneamente. Então, eu, como sendo da Universidade de São Paulo, também me vinculo como aluno regular dessa outra universidade estrangeira, e ao término desse programa de doutorado vinculado entre as duas universidades, a gente defende para as duas universidades e recebemos 2 diplomas. Então, tendo essa realidade finalizada, eu recebo o diploma da USP e o diploma da Universidade Estrangeira como doutor em ciências ou psicologia pelas duas universidades. Isso é maravilhoso. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, é por aqui que eu quero ir. E aí eu fui começar a verificar a possibilidade de como construir essa realidade na minha vida acadêmica. Foi aí que a minha orientadora, que é bióloga, falou, Felipe, como eu não tenho a formação em psicologia e, consequentemente, não tenho um network internacional extenso nessa área, é interessante que, ao invés de eu te convidar para você ir para alguma universidade, que você procure de forma independente alguma universidade, apresente a tua proposta, o nosso nome da Universidade de São Paulo, até que isso possa se concretizar, a gente localize uma universidade que tem interesse na tua pesquisa e, consequentemente, te acolha como aluno regular para que você faça a dupla titulação do doutorado. E aí eu comecei a fazer diversas pesquisas em vários continentes no mundo inteiro. E como que se deu essa busca para poder encontrar uma universidade que estivesse alinhada com os nossos objetivos de pesquisa? Eu comecei a procurar diversos programas de doutorado existentes em diversos continentes sobre a temática da psicologia do coaching, que no Brasil é incipiente, no Brasil não existe um programa de doutorado específico sobre psicologia do coaching, coaching psicológico, mas que em outros países é comum, ou tem se tornado comum, essa temática dentro da pós-graduação estrito sensu na área de pesquisa científica. E fui começando a pesquisar esses lugares, fiz um filtro, fiz uma planilha de Excel, até anotei aqui, gente, olha só, eu entrava nos programas, depois desses programas eu entrava ali nos professores, via o que esses professores pesquisavam e começava a tabular os e-mails que eu estava mandando para esses lugares. Só para vocês terem uma ideia, vou subir aqui na tela, nós tivemos ali uma relação de comunicação com 4 continentes, com 13 países, com 48 universidades. Dessas 48, 21 responderam, as demais nem responderam. E eu tive 2 reuniões a partir dessas que responderam. Das que responderam, 7 tiveram uma resposta afirmativa. Fizemos um processo interno, eu e minha orientadora, para poder escolhermos qual universidade se alinhava mais. E eu fiz uma reunião com a Universidade de Londres, na Inglaterra, Reino Unido, e também fiz uma reunião com uma universidade na cidade do Porto, em Portugal. Depois das 2 reuniões, nós decidimos em comum acordo com alguns critérios que nós selecionamos, eu e minha orientadora, para que eu pudesse seguir com a Universidade do Porto. Foi aí que nós fizemos essa empreitada, esse empreendimento. E, gente, nessa etapa também eu descobri o nível de prestígio que a Universidade de São Paulo tem nas universidades estrangeiras, em diversos continentes, como eu mencionei. A USP, ela abre portas, as pessoas têm prazer, têm o privilégio. Por exemplo, uma das universidades que eu fiz contato e que eu fiz reunião lá na Inglaterra, já começou a reunião dizendo assim, nossa, que prazer falar com alguém da USP, algum cientista brasileiro da Universidade de São Paulo. Gente, a Universidade de São Paulo, em muitos anos, nos rankings, a gente fica entre os primeiros colocados, Brasil, América Latina, no último ranking ficamos em primeiro lugar na América Latina, e entre as 100 melhores universidades do mundo, nós entramos no ranking recentemente, no último ranking, pela primeira vez na história. Então, a USP ela é muito prestigiada, muito renomada e respeitada mundialmente. E muitas vezes esse respeito, esse prestígio vem de fora, mas infelizmente dentro das políticas públicas e pelos próprios brasileiros, a gente não tem tanto acolhimento, tanto respeito com a relevância que a USP tem para a comunidade científica mundial. Então, esse foi uma experiência fantástica, que me fez valorizar ainda mais como sendo prata da casa e tendo a oportunidade de levar a pesquisa brasileira, uma pesquisa de ponto, uma pesquisa inédita, para fora do Brasil também. Após essa definição de qual universidade seguiríamos com esse convênio de dupla titulação do doutorado, começou uma saga muito extensa, com muita dor de cabeça, com muito estresse e com muita necessidade de resiliência, porque a priori foi oferecido um prazo
aproximado de 3 a 6 meses para a conclusão de todo o processo. E para que vocês possam entender bem do que eu estou falando, o primeiro contato que eu fiz com a Universidade do Porto foi em 16 de julho de 2022. Estou gravando esse vídeo em setembro de 2024, ou seja, foram mais de 2 anos para que todo o processo fosse concluído. Para vocês terem uma ideia, eu desenvolvi 20 versões da minuta do contrato de convênio de dupla titulação. Existem dois tipos de convênios de dupla titulação e doutorado, um geral e um específico. Quando é geral, abrange, se estende para outros estudantes que possam fazer esses intercâmbios. Tanto a universidade pode enviar, como também receber estudantes. No meu caso, foi a dupla titulação específica, ou seja, direcionada exclusivamente para mim. Ou seja, nesse convênio não existe outra pessoa participando dessa parte do intercâmbio. Então, todas as vezes eu que tinha que gerenciar o processo, fazer as mudanças necessárias em cada minuta, em cada parte da minuta, melhor dizendo, em cada artigo que fazia parte desse convênio. E para isso eu tive sempre que encaminhar, receber, avaliar as partes administrativas e até jurídicas do processo para poder mobilizar essas duas partes a chegar a um comum acordo. Nós temos dentro desse processo vários níveis que fazem parte dessa verificação e que assinam. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 3 orientadoras agora, uma na USP, outra na University College London, na Inglaterra, que já é a minha orientadora há mais de 2 anos, e agora a minha nova orientadora, que é a minha orientadora de Portugal. Essas 3 pessoas tiveram que fazer o consentimento desse convênio, além das orientadoras, cada coordenador dos nossos programas, o programa daqui da USP, que é o programa de Neurociências e Comportamento, que tem uma coordenação, que, diga-se de passagem, modificou a gestão nesse tempo que nós estávamos em processo. A coordenação também do programa doutoral em psicologia, de doutoramento em psicologia da Universidade do Porto, que também se modificou durante esse processo. A diretoria dos 2 institutos de psicologia, que também teve modificação. Depois da diretoria, nós passávamos ainda pelo processo de assinatura da reitoria das 2 universidades, sem contar que as pessoas responsáveis por essas 2 universidades também mudaram durante esse processo. Então, toda vez que uma pessoa saía e outra entrava, eu tinha que contar toda a história, fazer toda a apresentação, e nós tivemos a primeira aprovação em outubro de 2023. Ele deveria estar lá em setembro de 2023. E aí o processo não tinha como ser obedecido com uma perspectiva retroativa. Eu tive que fazer um pedido de uma nova prorrogação de tempo do meu doutorado, era para terminar agora em 2025, vou terminar em 2026 para poder ter a oportunidade de fazer o intercâmbio. Prorroguei, restartei todo o processo até que fosse concluído e foi divulgado, publicado no Diário Oficial no último dia 4 de julho de 2024, aqui no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Posteriormente, tivemos aí a conclusão dos 2 sistemas, a parte de matrícula, e hoje eu sou aluno regular da Universidade de São Paulo e também da Universidade do Porto. Na minha ida a Portugal, à Europa, visitando alguns países em 2022, eu tive a honra de conhecer também a minha orientadora de lá, da Universidade do Porto, e na ocasião eu tive o grato privilégio de ser convidado também para ser professor, para ser um dos professores de um dos serviços que a Universidade do Porto oferece, que é o Serviço de Educação Continuada, o SEC. E lá submetemos alguns cursos dos quais estão sendo avaliados e sendo ali concluído toda a análise científica. Eu vou ter a oportunidade, a honra de, pela primeira vez na minha história profissional e acadêmica, de ser mentor, ser professor também de uma universidade europeia e tendo a oportunidade de aprender muito com aqueles alunos que chegam ali de todo o mundo. A Universidade do Porto, juntamente com a cidade do Porto, são lugares dos quais recebem pessoas do mundo inteiro, e isso faz com que a gente possa acessar diferentes culturas e línguas para potencializar todos esses processos. E, para concluir essa parte da história, eu também vou ter a oportunidade de continuar vinculado à Universidade de Londres, a antiga Universidade de Londres, a atual University College London, onde tem lá a minha co-orientadora, onde eu já fiz intercâmbio agora em 2024, agora no mês de novembro, novamente, eu vou para a University College London, onde eu fui aprovado para apresentar também a minha pesquisa em inglês
dentro de um congresso, e esse congresso de descolonização, eu vou apresentar a minha tese de doutorado com os meus resultados preliminares de mais de 200 sessões aplicadas e com nível de eficácia de mais de 90%. E lá eu terei a oportunidade, já que estarei perto também, de continuar esses trabalhos, essas contribuições e aprendizados científicos na University College London, em Londres, na Inglaterra, e também na Universidade do Porto, do qual estarei vinculado como aluno regular, e ainda com a Universidade de São Paulo. Aqui nesse canal nós teremos muitas novidades, eu vou ter a oportunidade de visitar muitos países, viagens das quais eu vou aprender cientificamente, vou aprender com a cultura, fazer vários intercâmbios culturais e acadêmicos e, naturalmente, me divertir muito nesse processo, nessa jornada, que é um dos mais especiais propósitos de tudo, que você possa entender que a felicidade e o sucesso não fazem parte da chegada, mas faz parte da jornada. Então, aproveite cada jornada. Quero deixar um convite reflexivo para você que chegou até aqui no final desse vídeo. Se você tem um sonho, tem um desejo, que você vá até o final, que você se dedique diariamente, entregue ao Papai do Céu, para que ele possa te surpreender, porque ele tem interesse em te presentear com o melhor que existe nessa terra. Foi assim que aconteceu comigo. Ele tem me chamado, ele tem me capacitado e ele tem enviado para outras nações para aprender, para ensinar, para servir, para compartilhar conhecimento e viver um propósito de uma maneira extraordinária. A minha gratidão a toda a família, aos meus papais que investiram fortemente na minha educação e forjaram meu caráter, me tornando uma pessoa que serve, uma pessoa que entende que uma das principais essências da vida é servir pessoas. E se eu estou buscando mais conhecimentos para compartilhar com outras pessoas, é para servir, é para viver o meu propósito e para viver intensamente o significado de ser humano e construir, gerar um legado que possa ser eternizado e possa ser importante para as próximas gerações. A minha gratidão a você que me segue e a minha gratidão a você que também torce pelo meu sucesso, torce pela minha jornada, e hoje eu estou dando mais um passo, com a convicção de que aquele que me chamou continuará a boa obra. Um grande abraço para você, um beijo, fica com Deus e até os próximos vídeos.